Olá pessoal, vamos resolver a questão 1 da prova do nível 2 da segunda fase da UBMEP 2022. Na barraca de pescaria da festa junina da escola, os peixes valem 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos, e há 10 peixes de cada valor. Após ser pescado, o peixe é devolvido ao tanque. Sem conhecer os valores dos peixes, cada participante pesca 3 deles e, dependendo dos pontos, ganha um prêmio conforme o quadro abaixo. Então, de acordo com este quadro, o chapéu vale 3 pontos, o cuscuz vale 4 pontos, o bolo vale 5 pontos, a pamonha vale 6 pontos, a pipoca vale 7 pontos, um doce vale 8 pontos e um lenço vale 9 pontos. Item A. Maria ganhou um doce. Quais são os valores dos peixes que ela pescou? Bom, a Maria deve ter pescado, então, para fazer a conta, 3 peixes. Então, vamos deduzir aqui quais são os valores desses 3 peixes. Nós sabemos, então, que se a Maria ganhou um doce e o doce corresponde à pontuação de 8 pontos, segundo a tabela dada no enunciado, sabemos que a soma total dos peixes que a Maria pegou é 8. E nós sabemos também do enunciado que a pontuação desses peixes varia de 1 a 3. Assim, nós temos que descobrir de quantas maneiras podemos somar 3 números de 1 a 3 de forma a obter o número 8. Veja então que, se o primeiro peixe pescado por Maria fosse com o valor 1, ou seja, ela encontrasse um peixe com valor 1, então a soma das pontuações dos outros 2 peixes que ela pescou tem que ser 8 menos 1, que é 7. Só que, como a pontuação máxima que um peixe pode ter, como já foi dito, é 3, pois os peixes variam de 1 a 3, a pontuação máxima nessa situação ficaria 1 mais 3, que é 7, e não atingiria 8. Dessa forma, nós concluímos que a Maria não pode ter pescado um peixe que tenha a pontuação 1. Assim, vamos considerar que ela pescou um peixe que tem a pontuação 2, então. Se o primeiro peixe que ela pescou tem pontuação 2, então a soma da pontuação obtida nos outros 2 peixes pescados tem que ser 8 menos 2, que é 6. E qual que é a única forma de obter 6 como soma de 2 números que variam entre 1 e 3? A única maneira é nós pegarmos os 2 peixes com valor 3. Então, nessa situação, o segundo peixe precisa ser o que vale 3 e o terceiro peixe também vale 3. Assim, nesse caso, de fato, pescando essas pontuações, o total vai ser 8. E se então, no primeiro peixe, ela pescar 3? Então, analisando de forma análoga à primeira situação, nós podemos então ter que o segundo peixe ela pode ter pescado que tem valor 2 e o terceiro peixe pescado que tem valor 3. E nesse caso, a soma também será 8. E analogamente, com esse mesmo raciocínio, se a Maria pescar os 2 primeiros peixes valendo 3, o terceiro peixe terá de valer 2 para obter a soma 8. Então, essas daqui são as 3 possibilidades que a Maria tem para ganhar um doce, ou seja, pescar 3 peixes cuja soma seja 8. Mas em quaisquer uma dessas 3 possibilidades, os valores dos peixes sempre vão ser 2, 3 e 3. Assim, a resposta para esta questão é que Maria pescou um peixe com valor 2 e 2 peixes com valor 3. Item B. Preencha a tabela abaixo com as 6 possibilidades diferentes de se ganhar uma pipoca. Bom, pela nossa tabela, nós sabemos que para ganhar uma pipoca, a pessoa precisa obter uma soma de 7. Então, se a soma dos 3 peixes obtidos for 7, nós teremos o prêmio como sendo a pipoca.
Então, analogamente como fizemos no item A, vamos no item B fazer a mesma coisa, analisar o primeiro peixe, qual pontuação ele pode ter obtido, o segundo peixe e em seguida o terceiro peixe. Vamos começar do 1 primeiro. Então, suponhamos que o primeiro peixe saia com valor 1. Nós queremos que o total seja 7 para esta pessoa ganhar um doce. Então, a soma dos números do segundo e terceiro peixe precisa ser 7 menos 1, que é 6. E a única forma de obter o 6, com números de 1 a 3, é no segundo peixe e terceiro peixe, ambos tenhamos o número 3. Então, começando com o primeiro peixe valendo 1, esta é a única opção. Agora, suponha que o primeiro peixe tenha saído o número 2. Se sair o número 2 no primeiro peixe, novamente, como queremos que a soma dos números dos 3 peixes pescados seja 7, a soma do segundo com o terceiro peixe precisa ser 7 menos 2, que é 5. Daí, para obter 5 utilizando os números de 1 a 3, nós temos duas opções. Ou fazemos 2 mais 3, ou fazemos 3 mais 2. Assim, se o primeiro peixe pescado tem valor 2, o segundo peixe pode ter valor 2 e o terceiro peixe valor 3, que essa soma vai dar 7 também. E, analogamente, o segundo peixe pode ter o valor 3 e o terceiro peixe o valor 2. E essa soma também vai dar 7, considerando que o primeiro peixe teve o valor 2. Agora vamos para a última situação. O primeiro peixe teve o valor 3. Se o primeiro peixe teve o valor 3, então, novamente, a soma dos outros dois peixes precisa ser 7 menos 3, que é 4. E de quantas maneiras podemos obter a soma de dois números entre 1 e 3 valendo 4? Podemos obter, então, 1 mais 3, 2 mais 2 e 3 mais 1. Em ambas essas três situações, nós teremos que a soma vai ser 4. Então, podemos ter no primeiro peixe 3, o segundo peixe 1 e o terceiro peixe 3. O primeiro peixe pode ser 3, o segundo peixe 2 e o terceiro peixe 2. E o terceiro peixe pode ser 3, o segundo peixe também 3, e aí o terceiro peixe vai ter o número 1 pescado. Em ambas as situações, nós teremos a soma total 7. Observe aqui que agora nossa tabela está preenchida com todas as 6 possibilidades de se ganhar uma pipoca. E isto finaliza este item. Item C. Qual é o prêmio que sai com maior frequência, ou seja, maior quantidade de possibilidades? Justifique sua resposta. Para argumentar neste item, vamos tentar utilizar o que nós já sabemos do item A e do item B. No item A, nós sabemos que a Maria ganhou um doce que vale 8 pontos. E nós vimos que para obter 8 pontos, nós temos 3 possibilidades. Além disso, observe também que nessa tabela, para ganhar um lenço, o lenço vale 9 pontos. E para ganhar um chapéu, e o chapéu vale 3 pontos, nós só temos uma situação possível. Para obter 9 como soma de 3 números entre 1 e 3, a única situação é todos os peixes têm o número 3. E no caso do chapéu, a única chance de obter o número 3 é todos os peixes valerem 1. Então, vamos organizar essa informação na tabela de pontos. Sabemos, então, que há 3 possibilidades para se obter um doce. E sabemos que para obter um lenço só temos uma possibilidade, que é os 3 peixes valerem 3. E para ganhar o chapéu, nós temos que todos os peixes têm que valer 1, que é a única possibilidade. Agora, do item B, o item B já nos diz no próprio enunciado que existem exatamente 6 formas para se ganhar a pipoca, ou seja, 6 formas para se obter a pontuação 7, que nós inclusive listamos essa questão. Vamos ver de quantas formas nós podemos obter o cuscuz. Analisemos o seguinte: se para obter o doce, que é a pontuação máxima menos 1, que é 9 menos 1, que é 8,
nós temos 3 situações, será que do chapéu para o cuscuz, que a pontuação adiciona 1, também temos 4 situações? Então vejamos, para obter a pontuação 4, a partir de soma de 3 números, que variam de 1 a 3, nós vamos ter que uma delas vai ter obrigatoriamente de valer 2, porque se todos os peixes pescados valerem 1, obteremos 3. Então, no caso, nós vamos fazer o seguinte, vamos obter 2 peixes com sorteio com valor pescado 1 e um peixe com valor pescado 2. E tal qual no item A, nós vamos ter 3 opções para fazer a soma 4. Nós podemos ter 2, 1, 1, 1, 2, 1 ou 2, 1, 1 nos valores dos peixes que foram pescados. Ou seja, temos 3 possibilidades para obter a soma 4, para ganhar um cuscuz. Então, analisando de forma análoga, no bolo, fazendo o raciocínio, nós também teremos 6 possibilidades, assim como a pipoca. E quais serão essas possibilidades? Vamos listá-las aqui só para ter certeza. Queremos agora que a soma seja 5. Então, no primeiro peixe, se o primeiro peixe tiver o valor pescado 1, os outros 2 peixes precisam ter soma 4. Para obter soma 4, ou temos 1 mais 3, ou temos 2 mais 2, ou temos 3 mais 1. Agora, se no primeiro peixe for o 2 sorteado, nós vamos ter que a soma precisa ser, desses outros 2 valores, precisa ser 3, e para obter essa soma, ou fazemos 1 mais 2, ou fazemos 2 mais 1. E, finalmente, se o primeiro peixe pescado tiver o valor 3, para obter as outras somas que deem 5, o valor do segundo com o terceiro peixe precisa ser 2. Então, resta-nos a possibilidade 1 mais 1. Então, de fato, a soma 5 aqui, nós temos um total de 6 valores. Então, e essa aqui de 4 valores, nós temos 3 possibilidades. Resta-nos agora saber quantos valores o total de pontos vai ser 6 que serão relativos ao prêmio da pamonha. Bom, como já sabemos o valor das possibilidades para obter todos os outros prêmios, observe que o total de somas possíveis é, como no primeiro peixe nós temos 3 possibilidades, no segundo peixe nós temos 3 possibilidades, e no terceiro peixe também temos 3 possibilidades de valor, os números de 1 a 3, então no total temos 3 vezes 3 vezes 3, que corresponde a 27 possibilidades. Mas, daqui para cá, os prêmios cujo valor é menor que a pamonha, que é o 3, 4 e 5, nós temos 1 mais 3 mais 6, que são 10 possibilidades de soma. E os prêmios cujo valor de pontos é maior que o da pamonha, que são a pipoca, o doce e o lenço, também terão 10 possibilidades, que são as 6 da pipoca, mais as 3 do doce, mais a única do lenço. Ou seja, concluímos que as possibilidades que resultam no prêmio da pamonha correspondem a 27, menos os 10 pontuações que dão prêmios com pontuação inferior à pamonha e as 10 que dão prêmios com pontuação superior à pamonha. Então, 27 menos 10 é 7. Daí, concluímos que, para ganhar a pamonha, temos 7 somas possíveis. E aí, como a pergunta do enunciado é qual o prêmio que pode sair com maior frequência, o prêmio que sai com maior frequência é o que tem mais possibilidades de sair. E de todos os prêmios aqui, vê-se que a pamonha pode sair 7 vezes, contra as 6 do bolo e da pipoca, e os demais vão ter 13 e 1 possibilidades. Portanto, o prêmio que sai com a maior frequência é a pamonha. E assim nós finalizamos essa questão e o raciocínio para esta solução.